Olá, vamos para mais uma aula de revisão. A aula 1 já está rolando aqui, então dá uma olhada aí que eu revisei tanto a competência 1 quanto a competência 2 do Enem. E hoje a gente vai ter uma aula sobre competência 3, 4 e 5. Na verdade, você vê que vai ficar muito grande esse vídeo, aí talvez eu diminua e faça só competência 3 e 4 hoje e faço um novo aulão com a revisão da competência 5 do Enem, tá? Antes de tudo, se você não me segue lá nas redes sociais, me siga, Prof. Débora Menezes em todas elas, tá? Tanto no Instagram, TikTok, YouTube. E vamos parar de falazada e vamos logo para nossa aula. Então, dando continuidade, a gente tinha parado aqui, ó, nesse material, a gente tinha parado nessa parte aqui que eram os exemplos de repertório da competência 2, tá? Então, vamos começar aqui agora na competência 3, que é a competência mais temida por vocês, né? E eu entendo, porque realmente a competência 3, ela envolve muita coisa, ela não tem um aspecto específico. Então, quando vocês perderem ponto na C3, saibam que não é por um fator. A não ser que esse fator seja muito grave, por exemplo, ausência de tese. Aí, nesse caso, você perdeu ponto realmente por um fator que impacta muito o seu texto. Mas, caso contrário, é a união de alguns fatores que faz com que vocês percam ponto na C3. Então, como vocês têm que tomar cuidado com absolutamente tudo do texto, vocês correm mais esse risco de perder ponto. É uma competência também que conta um pouquinho, pelo menos, com a subjetividade da correção. Eu acho que é a única delas, na verdade, que conta com essa subjetividade da correção, né? Da interpretação do avaliador. É por isso que eu falo que a gente precisa se fazer entender o tempo inteiro. Porque eu não posso dar margem para dúvidas do avaliador. Nesse caso aqui, da competência 3, eu fiz uma listinha. Vamos lembrar qual é o objetivo do nosso aulão, né? Não é explicar o que você tem que fazer tudo em competência 3, meu Deus, eu vou aprender tudo. Não vai. Não vai. Isso aqui é um aulão de revisão com foco principalmente em por que que eu não consigo gabaritar. Então, sabe aquela competência que você fica tentando há um tempão e até hoje você não conseguiu gabaritar? É isso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está faltando, o que pode estar acontecendo com o seu texto que faz com que você não consiga chegar aos 200 pontos. Porque nessa reta final é o momento da gente fazer ajustes, né? Da gente tirar as pedras do nosso caminho, aquela pedrinha que está impedindo os 200 pontos. Então eu trago para vocês as principais questões que envolvem essas pedrinhas, tá? Então aqui na competência 3, olha só, eu fiz uma listinha para vocês de coisas que realmente podem e normalmente atrapalham, impedem vocês de gabaritarem a competência 3. Primeiro ponto: criar um projeto de texto estratégico. Isso é um fato, gente. Se vocês não criarem um projeto de texto estratégico, vocês não conseguem gabaritar. E um projeto de texto estratégico vai envolver tudo isso que eu estou colocando aqui nos tópicos seguintes, tá? Então, apresentar 2 problemas ao final da introdução. Pensando que a redação do Enem, ela tem um esqueleto específico que vocês têm que seguir, né? Então, se você é meu aluno do Sprint Enem, porque essa aula também está dentro do meu curso, vocês já sabem como é que funciona o esqueleto. Também tem aulas dentro do curso sobre projeto de texto, desenvolvimento de parágrafos, aulão de competência 3. Então tem bastante coisa dentro do curso para vocês aprimorarem, né? Então, os alunos do Sprint Enem, que inclusive é um curso que vocês conseguem assistir em uma semana, eles já sabem mais ou menos como é que funciona esse esqueleto, né? Mas para a galera no geral que está vendo esse aulão, por exemplo, principalmente no YouTube, é preciso apresentar 2 problemas ao final da introdução. O esqueleto do Enem começa por aí. Se você não trouxer 2 problemas ao final da sua introdução, você não consegue construir uma tese esperada pelo avaliador do Enem, porque quando ele começa a ler o seu texto, ele já procura pela sua tese, que não pode ser construída da forma como vocês quiserem. Ela precisa ser construída a partir da escolha de 2 problemas sociais que podem ser causas ou consequências do problema principal da frase temática, do assunto da frase temática. Então, quando falava lá sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher, que foi o tema dos Enems anteriores, vocês tinham que falar sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher, né? Nesse caso, existe um problema aí, né? Quer dizer, ele é realizado só pela mulher, o que que isso, como isso impacta, o que que isso envolve. Então você começa a pensar em problemáticas que estão no entorno dessa problemática da frase temática. E aí você escolhe 2 para ser a sua tese. E aí, o que que você tem que fazer? Aí que começa o projeto estratégico. Na introdução, o aluno apenas cita. E não é para citar de forma bagunçada, misturada. Existe um local específico que tem que citar isso, que é no final, de preferência até no último período da introdução. Ah, e no penúltimo? Pode também. O que não pode é trazer no começo da introdução, porque não faz sentido nenhum você trazer uma tese sendo que você nem apresentou o tema antes. Tem um esqueleto que tem que ser seguido. Eu ensino tudo isso no Sprint Enem. Então,
você precisa trazer esses dois problemas. Partindo do pressuposto que você trouxe dois problemas, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar o problema 1 da minha introdução e eu vou retomar, eu vou voltar a falar dele no meu desenvolvimento 1. Vou pegar o meu problema 2 e vou voltar a falar dele no meu desenvolvimento 2. E é assim que funciona o esqueleto da redação do Enem. Acabou? Ainda tenho que fazer o quê? Resolver esses dois problemas que eu só apresentei na introdução, que eu retomei e desenvolvi nos meus parágrafos de desenvolvimento, eu vou resolvê-los no meu último parágrafo com a minha proposta de intervenção. E muitos alunos erram aí, porque vocês resolvem o problema da frase temática. Vocês pegam e lá na proposta de intervenção resolvem como melhorar a questão do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Ué, mas vamos supor que você fale sobre a sociedade patriarcal como sendo um dos problemas lá da sua tese, que envolve o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, essa sobrecarga no trabalho realizado pela mulher se deve a uma sociedade patriarcal, a construção de uma sociedade patriarcal e, sei lá, a uma ausência de projetos governamentais. Sei lá, chutei qualquer coisa, tá? Vamos supor que sejam os seus dois problemas. São duas causas, separaram? Se deve a isso e a aquilo. Quando chega na proposta de intervenção, vocês resolvem o trabalho de cuidado. Vocês nem citam, vocês nem falam como esses dois problemas vão ser resolvidos. Vocês nem citam meu Deus do céu, esqueci, o projeto governamental e a sociedade patriarcal. Então você não resolveu, o seu projeto está incompleto. Aí não sabe por que perde ponto na competência 3. Gente, a linha ela é muito lógica, só vocês pararem para pensar. Um filme que vocês assistem, uma série, ele não tem começo, meio e fim? E por que o texto não tem? Por que eu apresento uma ideia? Por que eu desenvolvo uma ideia? E por que eu não fecho essa ideia? Por que eu não resolvo esse problema? A minha redação, ela tá pautada apenas em apresentar problemas, não a redação do Enem. Outros vestibulares, sim. Os outros vestibulares não estão nem aí para como resolver isso. Ele não quer que você diga isso. Ele quer que você problematize. Agora, no Enem, não. No Enem, você precisa problematizar, mas principalmente solucionar, porque o Enem, ele é um exame que tem uma pegada muito mais propositiva, uma proposta muito mais propositiva. Então, você precisa resolver o problema, tá? Ele tem essa pegada. Então, aqui, é preciso cuidar desse esqueleto da redação do Enem para a competência 3. E aqui, reparem, eu ainda estou falando de estrutura macrotextual. Ou seja, eu estou falando de projeto de texto entre parágrafos. Eu estou falando de uma mínima organização do seu texto. Isso aqui é o mínimo que eu espero que você faça na sua redação. Eu, avaliador, entendeu? Aí, descendo aqui, ó. Então, a gente foi retomar o problema 1 no D1 e o problema 2 no D2. Trazer argumentos sólidos e convincentes. Eu ficar preso apenas falando o problema existe, isso não é argumentar, isso é deixar texto expositivo. É igual o último tópico ali, ó, não fazer parágrafos expositivos. Isso é deixar o seu texto expositivo. Ou seja, eu apenas apresento uma ideia e fico falando o tempo inteiro que ela existe, e às vezes eu até mostro como ela existe. Tá, mas o que você pensa sobre isso? Por que ela existe? Quais são as consequências? Quem são os afetados? Você não desdobra. Você só fica preso a afirmar uma coisa. Você quer gabaritar a competência 3 assim? Seu texto não é argumentativo. Seu texto é expositivo. Percebe? Então, eu preciso trazer argumentos sólidos e convincentes. O que são argumentos sólidos e convincentes? Principalmente explicações, justificativas, concretude, que chama. O que é a concretude? São as exemplificações. Me prova como esse problema acontece na prática, como que ele atinge essas pessoas e que pessoas são essas. Quais são as consequências disso? Por que ele acontece? Então, assim, isso é desdobrar. Isso é caminhar com a informação dentro do texto. Não é parágrafo, gente. A gente vai ver um exemplo de parágrafo no final, mais pro final da aula. Parágrafo bem desenvolvido não é parágrafo que fala apenas assim, ó, como muitos de vocês gostam de fazer, depois não sabe por que não gabarita C3. Coloca lá, tópico frasal, porque vocês ficam vomitando formulazinha que vocês veem na internet, né? Aí dá ruim. Então tá lá, tópico frasal. Aí depois desce. O que vocês fazem, tá? Tópico frasal. Aí depois vem repertório, né? Porque não tem como não ter um repertório no início do segundo período, né? Vocês têm que botar. Não pode ser no terceiro, tem que ser no segundo. Vocês são assim. Aí traz lá no segundo. Depois, vocês vêm com o quê? Aí vocês vêm com a produtividade do repertório e depois um período fechando o parágrafo. Me fala, o que você analisou? Nada. Nada. O que você fez? Você expôs.
você expôs o problema, você trouxe um repertório para evidenciar esse problema e você fechou o parágrafo. Relacionou com a realidade de forma muito breve, muito pouco trabalhada, não tem análise. Isso não é argumentar, gente. O Enem quer um texto argumentativo, vocês precisam cuidar disso. Precisam aprender a argumentar, né? Tô me estendendo demais, vamos continuar. Fazer bom uso dos repertórios. Então, se você não faz bom uso dos repertórios, você não vai gabaritar também a C3. Como assim? Repertório não é para C2? Opa! Repertório é para C2, um repertório do seu texto vai para C2. Todos os outros vão para C3. Aí vocês precisam entender. Por quê? Porque o repertório também faz parte da argumentação, desde que você relacione, torne esse repertório interessante, envolvendo esse repertório no assunto do parágrafo ao qual ele pertence e envolvendo com o tema. Então, tem aluno que usa repertório só relacionado ao assunto do parágrafo. Por exemplo, negligência governamental é um assunto, é uma tese coringa. Vamos supor, um dos problemas da introdução é negligência governamental. Chega no D1, o que o aluno faz? Ele retoma a negligência governamental e usa a Constituição Federal. Só. E aí eu te pergunto, cadê o tema? Aí o tema, sei lá, é sobre crianças em situação de rua. Tá, e cadê o tema? Eu posso falar de negligência governamental, eu posso usar a Constituição, mas se eu não discuto tudo isso envolvendo a situação de crianças em situação de rua, eu não estou trabalhando o tema com o repertório e o assunto do parágrafo. Percebem? E vocês não sabem porque perdem ponto na competência 3. Porque vocês têm que pensar que é uma questão lógica. Tudo parte do meu tema. Inclusive, vai entrar num outro ponto ali, ó. Ter manutenção temática. O que é manutenção temática? Eu tenho que ver o seu tema, o tema da redação, na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Ah, eu tenho que ficar retomando a frase temática? Não. Existem várias outras palavras que vocês podem utilizar que estão dentro do mesmo campo semântico do assunto da frase temática. Então, se eu falo de trabalho de cuidado realizado pela mulher, ou se eu falo lá das crianças em situação de rua, dentro desse assunto específico, eu tenho vários outros termos, por exemplo, abandono, escravidão, vários outros termos para eu relacionar, por exemplo, com crianças em situação de rua. Percebem? Conforme eu vou trabalhando essa coesão, né, e trazendo essas referências por meio desses vocabulários, eu vou construindo a manutenção temática. Parágrafos de fórmulas prontas não tem manutenção temática, por isso que não gabarita a competência 3 também. Também tem muitos fatores. Então, assim, percebam como eu preciso envolver o tema o tempo inteiro nos meus parágrafos. Quando você... E aí, vou falar uma coisa. Competência 3, guarda isso aqui, ó. Não entendi nada da aula, o que eu preciso gravar? Isso aqui que eu vou falar agora, tá? Competência 3 é um efeito dominó. Se o seu parágrafo de introdução tiver mal formulado, e aí mal formulado, eu não tô falando só de organização, eu tô falando de seleção estratégica. Então, se o seu parágrafo de introdução não apresentar um tema corretamente, se o seu parágrafo de introdução ele não trouxer uma tese estratégica e bem relacionada com o tema, é só ladeira abaixo nos próximos parágrafos. Não tem outro caminho. Experiência própria, gente. Tenho mais de 13 anos sendo corretora de redação. Corrigi Enem durante muitos anos. Então, assim, o que eu estou dizendo é que vocês precisam entender que se a sua introdução estiver bem elaborada, ao ponto de ter um tema, apresentar o tema por completo na introdução, ter uma tese estratégica com problemáticas que se aproximam do tema e não ficar só trazendo problemática coringa, vocês vão conseguir se prender mais ao tema nos desenvolvimentos, correndo menos risco de não ter manutenção temática. Tá? Então, uma coisa é eu discutir o assunto do parágrafo, outra coisa é eu discutir o assunto do parágrafo relacionado ao tema. Quando você só faz uma parte disso, você não gabarita a competência 3. Não é um projeto estratégico. Tá? E ter progressão argumentativa é mais ou menos o que eu estava falando antes, tá? De você trazer... eu já estou no penúltimo tópico, tá? De você trazer essa ideia de desdobrar as informações. E outra, não ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Quando eu explico, logo em seguida eu exemplifico, logo em seguida eu trago uma consequência, eu progredi, eu trouxe estratégias argumentativas diferentes. Inclusive, quem é aluno do Sprint Enem tem aula de 11 estratégias argumentativas no nosso curso, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Essas estratégias argumentativas é que ajudam a tornar o nosso repertório, ou o nosso parágrafo, muito mais interessante. Repertório também é uma estratégia argumentativa, mas se vocês só conhecem essa, vocês têm que conhecer todas as outras, né? E aí vocês vão conseguindo construir essa progressão, ou seja, progredir com a discussão do tema.
que é uma coisa que vocês não fazem, fica aqueles parágrafos rasos em argumentação e quer gabaritar a competência 3. Não dá, tá? Tem muita chance de dar ruim isso aí. Bom, acho que eu passei por todos os tópicos, até mais que eu deveria. Por que eu não gabarito a C3, então? Primeira coisa, falta de interpretação correta da frase temática. Ó, acabei de me decidir aqui no meio da aula, vendo o tempo de aula, que eu vou fazer essa revisão só de C3, e aí no próximo aulão eu vou fazer de C4 e C5 juntas, tá? Porque senão vai ficar muito grande. Mas vamos lá. Por que eu não gabarito a C3? Falta de interpretação correta da frase temática. Então, eu preciso interpretar corretamente o tema. Algumas frases temáticas, elas têm uma construção específica. Eu vou mostrar que eu trouxe exemplo para vocês já, tá? Se vocês não seguem, se vocês não conseguem interpretar corretamente aquela construção e o que ela está pedindo, vocês podem escolher de uma forma pouco estratégica a tese de vocês, porque vocês interpretaram o tema erroneamente. A interpretação do tema impacta diretamente na escolha da tese. E aí já desanda. Lembra que eu falei que é um efeito dominó? Desanda toda a competência 3 de vocês. Tá? Falta de contextualização de termos específicos da frase temática no primeiro parágrafo. Por que raios vocês não apresentam o tema por completo na introdução? De novo, redação é uma sequência lógica. Se vocês pararem para entender isso, no dia que vocês entenderem isso, vocês não vão mais ter tanta dificuldade. Por quê? Se vocês pararem para pensar, como eu vou trazer uma tese se eu nem sequer apresentei o assunto que levou a essa tese? Não tem lógica, gente. E outra, vocês precisam apresentar o tema por completo no começo da redação de vocês, na introdução, porque assim corre menos risco de vocês esquecerem de trabalhar esses pontos ao longo do texto. Às vezes, vocês trazem só uma parte do tema na introdução. Ah, porque eu vou trabalhar com tal assunto lá no desenvolvimento. Tá errado já. Já tá errado. Tema é na introdução. Tema por completo é na introdução. Mas se mesmo assim você quiser fazer um negócio meia boca e já correr risco, ok? Só que aí corre o risco de você simplesmente esquecer de tratar desse ponto do tema e colocar no meio outras coisas. E aí você corre o risco, grava bem isso, de perder, pensa bem, vocês vão perder muitos pontos, tanto na competência 2, quanto na competência 3, quanto na competência 5, você vai tangenciar a sua redação do Enem. Então, se você não aborda o tema por completo na sua redação, precisa ser na introdução? De preferência, mas tudo bem, se não tiver na introdução, o avaliador vai procurar. Mas, de novo, se você não coloca na introdução, é um efeito dominó. Você vai acabar esquecendo e não vai trabalhar uma parte do tema. Não trabalhando uma parte do tema, você corre o risco de tangenciamento. Se não for nenhum assunto da frase temática, você trabalhou todas as outras partes do tema, mas não o assunto principal, você corre o risco de fugir ao tema, né? Praticar a fuga ao tema. E aí você zera a redação. Caso você tangencie, você só aborde parte do seu tema, você vai ficar com 40 pontos na C2, na C3, na C5, em vez de 200. Não é isso que a gente quer, né? Então, olha lá. Não estabelece relação de sentido lógico entre a apresentação do tema e as duas problemáticas escolhidas. Isso é uma questão que o Enem ele não cobra tanto, mas quando você faz, é um diferencial. Entenderam? Vocês não querem gabaritar? Vocês não querem a nota 1000? Esse é um diferencial. Porque muitos alunos apresentam o tema de uma forma genérica, normalmente com um repertório, ok? Fica a seu critério repertório. Mas, quando eu vou para as teses escolhidas, que aparecem no final da introdução, eu não vi uma linha de raciocínio que levou a essas teses. Eu tô falando aqui de redação pro Enem, redação nível muito acima, tá? Quem faz isso. Quase ninguém faz. E é por isso que depois não sabe porque gabarita C3 também. Não tem um diferencial, né? Faz o que todo mundo faz. Então, assim, a ideia é, eu apresento o tema e a forma como eu apresento o tema leva às minhas problemáticas. Então, poxa vida, gente, se a minha problemática vai envolver negligência governamental, sei lá, e descaso da mídia, eu tenho que, de alguma forma, apresentar o tema dando indícios de que eu levei, que isso vai levar à tese. Então, eu tenho que trazer alguma relação de falta de estrutura, de falta de divulgação, alguma coisa assim que eu já vou jogando na apresentação do tema, que quando eu chegar na minha tese, já vai estar certinha lá. Então foi por isso. Então, toda essa questão problemática que você me apresentou no primeiro parágrafo leva a essas duas problemáticas. Entendi por que levou a essas duas problemáticas. O resultado são essas duas teses. Entendi. Ninguém faz isso. Ninguém pensa numa linha lógica, apresentação do tema que leva, lógico, né, de forma lógica, coerente, a tese. Outra questão, escolha de tese positiva. Isso aqui é um grande erro que vocês fazem. Principalmente em temas em que aparece a palavra importância, tipo a importância de tal coisa. E aí vocês vão, sei lá, importância do patrimônio histórico. E aí vocês escolhem duas ideias que
destacam por que patrimônio histórico é importante. Ué, mas eu sei que a regra do Enem é eu trazer 2 problemas na minha introdução, na minha tese. Como que eu vou compor a minha tese com 2 pontos positivos de patrimônio histórico? Tá tudo errado. Ah, mas o tema fala da importância. Tem que transformar em problema. Se o tema fala a importância da preservação do patrimônio histórico, você tem que falar assim: bom, o tema está me dizendo que o patrimônio histórico é importante. Eu tenho que mostrar que isso não é valorizado. E aí eu gero 2 problemas a partir disso. Entendeu? Acho que eu tenho exemplo aqui disso, quer ver? Antes disso, apresenta repertórios pouco relacionados à discussão do parágrafo. Isso aqui, gente, é o que tá pegando todo mundo aí com repertório de bolso, né? Porque os alunos trazem um repertório que não se relaciona muito com a discussão. Eu não consigo ver uma relação lógica. Porque coloca o repertório de uma forma que todo mundo coloca, engessada, que não diz nada com nada, que não se relaciona com o tema e malemar se relaciona com a discussão do parágrafo. Ah, mas eu coloquei um conectivo depois do repertório que se relaciona, que mostra a relação. Similarmente, olha só, não é suficiente? Eu até falei disso no aulão passado, né? Se você não construir essa relação de forma coerente, produtiva, não é um conectivo que vai salvar, tá? Bom, tô vendo que muita coisa envolve competência 3, né? Então vamos entender todos esses tópicos aqui. Falta de interpretação correta e completa da frase temática. Veja, correta e completa. Então tem 2 coisas aqui. Primeiro, é importante atentar-se ao sentido de cada palavra que aparece na frase temática. Então, exemplo, os impactos da má gestão de resíduos sólidos no Brasil. Olha a frase temática, ela tem várias palavras. A frase temática do Enem nunca é curtinha, tá? Essa aqui até que tá curta. Ó, 1. A palavra impacto sugere que você mostra as consequências do problema. O mesmo vale para a palavra reflexos. Então, existem alguns termos, e eu ensino isso lá no curso do Sprint Enem, e para quem é professor e está assistindo aqui, eu também tenho um módulo sala de aula no meu curso de formação para corretores de redação, e lá eu compartilho todas essas aulas que eu estou citando aqui, tá? Com os professores, inclusive os materiais, tudo. E aí, eu tenho uma aula em que eu falo sobre interpretação de temas e sobre a frase temática ser construída por meio de eixo norteador e eixo central. O eixo norteador é o comando que muitas vezes aparece, tipo caminhos, desafios, né? E o eixo central é o assunto principal, nesse caso aqui, má gestão de resíduos sólidos. Então eu preciso unir esses 2 pontos e entender qual é a função de cada um. Tudo isso eu ensino lá no aulão de interpretação de temas, tá? E aí aqui, o que interessa pra gente? Entender que algumas palavras, elas já têm um significado específico. Então, por exemplo, impactos. O que é impacto, gente? É resultado de algo, né? É a consequência de algo. Então, faz sentido, se a frase está falando os impactos da má gestão de resíduos sólidos, eu escolher 2 causas como tese? A frase está pedindo 2 causas? Ela está pedindo impactos. Então, o que eu tenho que escolher como tese, de forma mais estratégica? Consequências. 2 consequências do problema. Percebem? E essas sacadas que vocês às vezes não têm. Aí vocês estão acostumados a colocar 2 causas, porque a fórmula pronta traz 2 causas. E aí não sabe se adaptar ao que a frase temática está pedindo, então não sabe escrever corretamente. Tem que aprender a escrever redação de verdade, não com fórmula pronta, tá? Bom, não cabe colocar 2 causas como problemáticas, coloque 2 consequências. Reparem que a causa já foi dada, que é a má gestão de resíduos sólidos. Eu quero saber quais são os impactos disso. Seu texto deve responder à pergunta: quais problemas são gerados por essa má gestão de resíduos sólidos? Aí você escolhe 2 consequências como tese, percebem? Então, olha outro exemplo: a violação à fauna brasileira por meio do tráfico de animais. Repare que já existe uma causa, tráfico de animais. Já existe, né? E já existe uma consequência também, violação à fauna brasileira. Então aqui a gente tem uma situação problema, né? Não é um assunto específico problemático, é uma situação problemática. É diferente, né? E cabe a você dizer como o tráfico de animais viola a fauna e quais consequências isso traz ao meio ambiente, principalmente a fauna brasileira. Percebe como isso é interpretação de tema? Que vocês não costumam fazer. Vocês leem o tema, as primeiras ideias que vierem à cabeça, vocês vão lá, escolhe 2 causas e põe, sem nem tentar entender. Primeiro, deixa eu ver qual seria a problemática, tipo de problemática, causa ou consequência,
que se encaixaria melhor a partir do que a frase temática está pedindo. A maioria das frases, gente, elas permitem tanto causas quanto consequências, mas tem algumas que são muito específicas, tipo essa dos impactos. Então vocês precisam ficar de olho nisso, tá? Olha lá, a importância. Lembra que eu estava falando da importância? Aqui entra esse exemplo. Ó. A importância da ciência na formação do cidadão na formação cidadã do brasileiro. Então, olha lá. Quando o vestibular pede que se discuta a importância de algo, deve-se explicar no primeiro parágrafo 2 pontos específicos. Então, olha lá. Primeiro, início do parágrafo. Por que a ciência é importante para a formação cidadã? Se eu digo que alguma coisa é importante, como que eu tenho que começar meu texto? Falando por que é importante. Pontos positivos, tá certo? Depois, em seguida, você vai mostrar que esse fator tão importante está sendo afetado e gerando consequências. Traga a relação de oposição. Então, aqui, uma das estratégias argumentativas que a gente aplica, dentre as 11 que eu falei que eu ensino lá na minha aula de estratégias, é a relação de oposição, de contraposição de ideias, que tem que ser aplicada nesse caso. Toda vez que um tema for positivo, tipo esse, a importância da ciência, não está trazendo um problema específico, você tem que transformar ele num problema. Então, primeiro você fala por que é importante, por que é bom, começa o texto assim. No meio da introdução, você faz a jogada para a problemática, porque tem que ter 2 problemas na sua tese, obrigatoriamente no Enem. E aí você faz a jogada para a problemática falando, né, olha, é importante, mas não está tendo a devida importância que merece, ou a devida atenção, ou está cometendo falha em tal situação e tal situação. Tem várias possibilidades. A ideia é, eu preciso ver 2 problemas relacionados a esse fator que é importante. Então tá acontecendo alguma coisa, tipo democratização do acesso ao cinema. Teve gente que, nas redações do Enem, né, de 2019, escreveu sobre o acesso ao cinema ser democrático hoje em dia. Ele é democrático. Porque não tinha uma palavra problematizando o acesso ao cinema. O aluno entendeu que era para falar na cabeça dele que o acesso é democrático. Percebe como isso é ruim? Porque ele não trouxe uma tese que era composta por 2 problemas sociais. Ele falou, olha, o acesso é democrático, sei lá, porque hoje a gente tem muito mais plataformas de streamings, então ele relacionou o acesso ao universo do cinema, não ao espaço cinema especificamente. Olha o perigo. Falta de interpretação correta do tema, tá? E aí, formação cidadã. Fique atento, né? As frases que trazem um recorte muito específico, pois você fique atento a frases que trazem esse recorte muito específico, pois você precisa abordar diretamente esse recorte no primeiro parágrafo. Veja, eu estava falando até o momento sobre os eixos norteadores, né? Mas também a gente precisa ficar de olho em uma questão que normalmente vocês ignoram, que são significados de palavras, como eu falei aqui, que tem um recorte muito específico ou que fogem do vocabulário comum. Por exemplo, quando caiu no Enem sobre registro civil, muito aluno não fazia ideia do que era registro civil. Ou quando caiu a palavra estigma. Muitos alunos não sabem o que é estigma e não tiveram um mínimo de cuidado de explicar no seu texto, porque na coletânea tem, tá? Todo o texto do Enem, toda a prova do Enem que tem algum termo assim que não é tão comum, tem a explicação na coletânea, igual dos povos tradicionais. A gente não sabia que eram povos tradicionais. Tava lá a explicação também na coletânea. Só que aí não tem o trabalho de explicar no seu texto, esclarecer para o leitor esses termos. Então, por exemplo, formação cidadã. O que é formação cidadã? Não sei. Outro, aí tem um, por exemplo, metaverso. Se cai um tema sobre metaverso, e aí? Não vai cair, tá? Mas tô falando assim, uma palavra diferente. Não sei. O que é racismo estrutural? Por que você não explica o que é racismo estrutural antes de falar o que é racismo estrutural? Percebem? Vocês ignoram, por exemplo, um assunto que estava muito em alta esse ano era sobre o analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? É diferente de analfabetismo comum, né? Analfabetismo, pessoa que você não sabe ler mesmo, e analfabetismo financeiro é outra coisa. Tá vendo que tem vários tipos? Então, se você não me explica, se você não parte o seu texto não parte da definição do que é um analfabetismo funcional, como que eu vou entender todas as outras ideias que estão em torno desse termo? Só que vocês não param para pensar no mínimo, no mais óbvio. Isso é o mínimo que vocês têm que fazer. Ah, eu não consigo gabaritar. Você não consegue. Precisa refletir um pouquinho, tá? Vamos continuar.
Ó, outro ponto, lembra que a gente apresentei todos os pontos? Agora eu tô explicando melhor eles, tá? Falta de contextualização de termos específicos da frase temática no primeiro parágrafo. Então, atente-se a frases que contenham termos que precisam ser contextualizados. Então, por isso que aqui é continuação, na verdade, né? Persistência do racismo estrutural, é preciso trazer uma explicação sobre o que é racismo estrutural. Analfabetismo funcional, tá vendo? Que é analfabetismo funcional? Para depois eu poder falar sobre isso, para depois eu apresentar uma tese sobre isso. Percebam como é o cuidado. Vocês precisam ter cuidado com o projeto que vocês criam. E não é um projeto mirabolante. É um projeto organizado. Um projeto que visa esclarecer as coisas para o leitor. A escrita, gente, guarda isso. Ela é um ato de altruísmo. Vocês precisam estar sempre pensando, poxa, como eu posso fazer essa pessoa que está lendo o meu texto entender mais sobre esse assunto sem eu ficar explicando, tipo, trazendo um monte de conceito. Não quero um monte de conceito vomitado. Eu quero a sua análise, mas eu também quero um esclarecimento. Então, eu falar sobre esse assunto de forma mais explicativa possível. E é esse o cuidado que vocês têm que ter. Então, poxa vida, eu começar apresentando sobre racismo estrutural sem nem falar no que consiste racismo estrutural, tá tudo errado. Percebe? E aí, desdobre as informações. Tudo que é afirmado precisa ser esclarecido. Isso aqui eu já estou falando de dentro dos parágrafos. Vocês estão vendo que ao longo da aula eu fui mostrando coisas de estrutura macro, que é entre os parágrafos, principalmente escolha de tese, como isso vai repercutir no texto, mas também estrutura micro. Quando eu falo de estrutura micro, eu estou falando das ideias de dentro dos parágrafos. Então, como eu desdobro essas informações, como eu organizo esses desenvolvimentos. E aí entram essas questões aqui. Desdobramento. Tudo que é afirmado precisa ser esclarecido. Então, se eu falo que existe racismo estrutural no Brasil, automaticamente eu gero uma pergunta. Por quê? Vocês não explicam, vocês só ficam presos na afirmação. Existe racismo estrutural. Ponto. Segundo o filósofo, tananã, tananã, tananã. Ponto. Dessa forma, percebe-se como o racismo estrutural é um problema na sociedade. Gente, pelo amor de Deus, sai disso. Vocês têm que evoluir na escrita. Pensa, aquilo que eu acabei de afirmar gera uma expectativa. Que expectativa é essa? Eu falo muito disso no nosso aulão de competência 3. Né? Então, assim, tudo que eu afirmo eu explico logo em seguida. O que determina? Como que eu escolho as ideias que vão aparecer? Você vai partir da primeira, que é o tópico frasal do seu parágrafo, que é o assunto, tipo negligência governamental. Por que o governo é negligente? Eu já sei qual é a próximo período. O que tem que ter? Por quê? Porque eu falei que o governo é negligente. Isso gerou a necessidade de uma informação. Qual? Por que o governo é negligente? Eu afirmo isso, gera uma expectativa, eu tenho que cumprir com essa expectativa. Ah, o governo é negligente por causa de... Me prova que esse governo é negligente. Aí você vem com uma exemplificação. Isso é dominar a estratégia argumentativa, tá? Traga concretude. Então, além de eu desdobrar tudo que eu falar, eu preciso trazer concretude, que são exemplos reais do problema. Se eu falo que existem crianças em situação de rua, eu preciso provar quais são os problemas vivenciados por essas crianças. Ah, as crianças passam por muitos problemas. As crianças precisam de mais atenção. O que acontece com essas crianças? Me fala. Vocês não falam. E aí, ao fazer isso, vocês geram um problema. Vocês não esclarecem. Vocês não esclarecem a questão para o leitor. Percebem? Então, pelo que elas passam? Elas estão mais vulneráveis a doenças, elas estão mais vulneráveis a problemas psicológicos, elas estão com o futuro comprometido, elas passam frio, elas passam fome, né? Questão de doenças, estão mais propensas à desnutrição, enfim. O que acontece? Eu não sei, porque vocês não falam. Percebem? Estou mostrando como é a cabeça de um avaliador para vocês, tá? Evite finalizar o parágrafo com repertório novo. Peguei uma redação hoje, assim, na minha plataforma de correção, em que tem um repertório novo. A aluna desenvolveu, chegou no final, ela trouxe, por exemplo, apresentou um repertório, ponto final. Nunca façam isso no Enem. Repertório precisa ser desdobrado, explicado, relacionado com a argumentação do parágrafo. Ele não pode ser a última ideia do seu parágrafo nunca. Repertório novo. Se for repertório retomado, tudo bem. Já apresentei, desdobrei, expliquei, e agora eu vou usar ele em um outro parágrafo de novo, tudo bem. Agora, repertório novo que está aparecendo pela primeira vez, repertório, gente, é ideia nova. Eu não apresento uma ideia nova e abandono. Eu não faço isso. Então eu não trago repertório novo ao final do meu parágrafo, depois não sabe porque que não gabarita a competência 3. Mexe no projeto. Desestrutura a coerência e a coesão textual. Vai tudo por água abaixo. Tá? Explicações e exemplificações vão garantir que não façam parágrafo expositivo. Então, explique e exemplifique. Evite verbos no pretérito quando estiver tentando analisar algo. Siga a regra. Pretérito. Quando você está trazendo verbos no pretérito, você está expondo fatos.
Quando você traz verbos no presente, você está analisando fatos. Guarde isso. Quando estiver revisando seu parágrafo, se você viu que tem um monte de verbo no pretérito, você não está me analisando nada, você está só expondo fatos, falando o que aconteceu, contando. E isso não é argumentar. Tudo bem? E aí, vamos trazer esse exemplo aqui, ó, pra gente já ir finalizando a aula. Esse é um exemplo que eu sempre trago nas minhas aulas. Todos os meus alunos já viram, até os professores também do CFC Red, com certeza já viram esse parágrafo. Os meus alunos do Sprint Enem também sabem desse parágrafo, porque é um ótimo parágrafo de desenvolvimento, super amarradinho e que mostra tudo o que eu falei na aula de hoje. Claro, não traz aqui a questão da tese e tudo mais, porque não é introdução, né? É um parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? Mas, e é um parágrafo de desenvolvimento 1. Ele vai falar sobre, o tema é sobre violência contra os idosos. E a tese da minha aluna, uma das teses, era sobre o abandono, tá? O abandono familiar. E aí a gente vai ver como o abandono familiar é uma violência contra os idosos e como que isso se discute, como que isso se concretiza na sociedade. Tá? Então, olha esse parágrafo que interessante e vejam como a ideia, principalmente de desdobramentos, vejam se vocês fazem isso no texto de vocês. Raramente vocês fazem, tá? Vocês não fazem, não. Ó, vejam como a ideia de desdobramento vai preenchendo todas as expectativas que vão sendo geradas no parágrafo. Olha lá, ó. Começa assim, diante dessa perspectiva, e aí começa com um repertório, ó. Precisa? Não precisa, mas ela começou. É válido citar a canção Hoje Sou um Tanto Faz, para quem um dia eu tanto fiz, de Del Rubens, na qual ele descreve, por meio de versos, a solidão das pessoas que são esquecidas nos asilos. O que essa aluna fez? A gente vai pausando, tá? Para analisar. Ela trouxe um repertório, uma música. Toda vez que vocês citarem música como repertório, vocês têm que trazer o trecho específico que dialoga com a discussão do parágrafo e o tema. Com o tema, tá? E aqui ela trouxe uma canção que fala o quê? Hoje só um tanto faz para quem um dia eu tanto fiz. E ela cita o nome do autor, isso é bem importante também. Na qual ele descreve, e aí ela vem explicando, né? A solidão das pessoas que são esquecidas nos asilos. Lembra que ela falou sobre o abandono dos idosos? Lembra que eu falei que essa era a tese dela? E aqui eu já vejo o repertório apresentando a tese, né? O tópico frasal que a gente chama, que é o assunto do parágrafo, o abandono deles. Olha que estratégia legal, olha a forma legal de apresentar aqui o assunto do parágrafo. Mas vamos lá. Nesse sentido, é nítido, e aí lembra, para tornar o meu repertório produtivo, para eu não ter problema lá no Enem, principalmente agora em 2025, eu preciso apresentar o repertório e depois eu preciso voltar a falar dele no período posterior. Eu não posso abandonar esse repertório. Ele tem que ser produtivo ao longo do meu parágrafo. Então, olha lá. É nítido que a visão do autor, voltou a falar do repertório, concretiza-se na civilização odierna. Visto que. Aí, pausa, ó. É nítido que a visão do autor concretiza-se. Por quê? Que elas. Eu gerei uma expectativa, aí ela vem com conectivo explicativo. Visto que as famílias, sobretudo os filhos, aí ela já descreve, ela já esclarece família, aleatoriamente, não, os filhos principalmente. Olha como ela vai pegando na questão bem específica da discussão. Abandonam os pais idosos em casas de repouso. Então, assim ela justifica o que o autor falou lá. Hoje só um tanto faz para quem um dia eu tanto fiz, né? O idoso falando, né? E ela fala, olha, super se relaciona com a realidade. Por quê? Porque os filhos abandonam os pais em casas de repouso. E, na maioria das vezes, não fazem nenhuma visita. Ué, por que eles não fazem nenhuma visita? Eu criei uma expectativa. Eu não fiz uma afirmação? Toda afirmação gera necessidade de explicação. Então, olha lá. Pois, acho que atestam, né? Atestam o envelhecimento como algo negativo. Ou até mesmo um fardo. Então veja como ela explica tudo o que ela fala. Ó, metade do parágrafo já foi. Teve repertório, teve relação do repertório com a realidade, teve duas explicações e teve andamento das informações. Porque ela explicou. Percebeu? Eu não sinto que ela está repetindo ideias, eu sinto que ela está sempre esclarecendo e acrescentando um novo ponto. Aí continua. Esse cenário nefasto assemelha-se a um tipo de violência, a psicológica. Então, quando ela fala assemelha-se a um tipo de violência, que tipo de violência ela tem que especificar? A psicológica. Porque lembra que o tema era sobre violência contra os idosos? Eu ainda não tinha entendido a violência aqui. Ela tem que me explicar como o abandono é uma violência. E ela explica agora na metade do parágrafo. Então, a primeira parte, ela fala sobre o abandono e como que ele acontece, explica o porquê que ele acontece, e depois ela vem mostrando qual é a relação dele com o tema. Então, olha lá. Assemelha-se a um tipo de violência, a psicológica. Por que que se assemelha a um tipo de violência psicológica? Uma vez que, viu como tudo vai sendo preenchido? Deixa marcas nos indivíduos da terceira idade. Que marcas? Por exemplo,
a carência de afeto e a impotência. Ou seja, eles ficam vulneráveis a doenças socioemocionais. Olha que incrível como ela vai esclarecendo tudo que ela coloca, né? E a gente já caminha para o final do parágrafo. Dessa forma, tal tese pode ser vista nos trechos da melodia já citada. Aí, aqui ela pode terminar com o repertório, porque ela já citou essa melodia. Só que ela vai citar um outro trechinho da música, mas está super dialogando com tudo do parágrafo. Então, olha lá. Nesse asilo punido pelo tempo, um replay de sentimentos faz a minha cabeça girar. E ela não tá falando de socioemocionais? Faz sentido ela trazer esse repertório aqui. Percebem como esclarece o que ela estava falando? Demonstrando a violência psicológica vivenciada pelos idosos em situações de abandono. Não é um parágrafo difícil de ser feito. É um parágrafo que tá super fechadinho, eu não fico trazendo um monte de coisa mirabolante, eu tô presa dentro da minha discussão. E dentro do que eu me propus a fazer, ficou um parágrafo muito bem feito. Todo explicadinho, tem exemplificação, tem explicação, tem progressão, tem relação com o tema, tem repertório. É isso, gente. Então peguem esse parágrafo como exemplo, tá? E aí, faça um checklist da interpretação pra gente acabar a aula, que já me estendi demais, foi só aula de C3, hein? Ainda tem C4 e C5 de revisão, então olha lá. Há um comando claro na frase temática? Esse é um ponto, tá? Que você tem que fazer. Quando você for fazer lá a sua redação do Enem, guarda isso aqui como checklist da C3, tá bom? Há um comando claro na frase temática? Se tem ou não tem, por exemplo, impactos, reflexos, ou então fatores geradores. Fatores geradores é pedir causas do problema, né? Então, se não tiver um comando explícito, você pode escolher tanto entre causas quanto consequências, tá? Tanto faz. 2. A frase temática já traz alguma causa? A frase temática já traz alguma consequência? Você tem que ir trabalhando. Interpreta a frase temática para depois escolher tese. Ela permite que eu trabalhe com causa e consequência na escolha das problemáticas? Eu preciso explicar, contextualizar algum termo no meu primeiro parágrafo? Depende da frase temática, né? O que é trabalho de cuidado? Caiu trabalho de cuidados, vamos ficar falando de trabalho. O que é trabalho de cuidado? Vocês me explicam? Tem que explicar. Não pode achar que o corretor sabe. Você tem que explicar. Ela apresenta alguma palavra que pertence a um grupo maior em relação ao seu conceito? Por exemplo, analfabetismo? Tem diversos tipos de analfabetismo. Eu tenho que explicar o que é o analfabetismo funcional e como ele se diferencia dos outros, né? O que a frase temática está me perguntando? Transforma a frase temática numa pergunta para você escolher a sua tese, tá? O que tem que ter no meu primeiro parágrafo para responder a pergunta feita pela frase temática? E aí você vai entender como vai compor, o que vai ter que ter na sua introdução, né? Como que eu vou apresentar o tema de uma forma que eu corresponda ao que a frase temática está falando e chegue a uma tese coerente. Gente, assim a gente vai finalizar, ó, competência 4 para a aula que vem. A gente finaliza o nosso aulão de revisão de C3. Queria falar de muito mais coisas, mas é revisão. Então, esses são os principais pontos que envolvem competência 3. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá.